Confesso que eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo sobre o Dia Internacional da Mulher. Nada contra o Dia Internacional da Mulher, mas simplesmente assim, pra mim, feriados, datas, assim, tirando as religiosas, as coisas meio que passam batido, tem que ser lembrado disso. Não é nenhum julgamento do Dia Internacional da Mulher, é só não tenho, né, esse costume, não tenho esse apelo com essas datas. Só que dessa vez eu decidi fazer. Não é um vídeo, sei lá se isso vai ser uma homenagem às mulheres ou não, mas eu queria falar um pouco da minha experiência, do que eu aprendi, né, com as mulheres com quem eu tive contato no meu trabalho como professor e, em particular, como mediador de clube de leitura. Tá? Eu decidi fazer esse vídeo no sábado passado. Nós estamos aqui numa sexta-feira, né? A minha coluna na Gazeta do Povo, que eu escrevi sobre isso, inclusive, sai numa sexta-feira, então, né, casava, né, já era um bom tema para se tratar, né, estaria, né, up to date, né, em dia, né, com o que está acontecendo. E os meus vídeos no YouTube têm saído nas sextas-feiras, por enquanto só tenho conseguido produzir um, quero fazer mais, mas por enquanto é um só e tem saído nas sextas. E eu não sabia exatamente ainda o que fazer, se fazer de filme, de livro, de, sei lá, música, qualquer coisa. E daí no sábado passado eu fui fazer um bate-papo no lançamento de um livro, do Pedro Pacífico, que é o Bookster, o famoso influencer de literatura. Ele convidou a agência de turismo que faz o clube de leitura que eu sou mediador, convidou, né, a agência para fazer a mediação. Né? E aí eles, como eu sou mediador desde o começo desse clube de leitura, que faz 8 anos que existe, pediram para que eu fizesse então esse bate-papo. Eu fui lá, né, conversar com ele. E lá tinha várias dos participantes desse clube de leitura, eu fiquei conversando com algumas. E uma delas veio falar comigo de um vídeo que eu postei aqui no YouTube no Natal passado. Não sei se vai lembrar, tem aqui os links também. No Natal passado eu fiz uma sequência de vídeos, né, um pouquinho antes do Natal e também um pouquinho depois do Natal, para meditar, né, a data, aproveitar a data aqui também dentro do canal. E um desses vídeos eu falei sobre a vocação de mãe, né, fazendo uma análise, um comentário de algumas pinturas, né, da Madonna com o Menino Jesus, né, Nossa Senhora com o Menino Jesus. E ela veio falar comigo, agradecer por aquilo, que quando ela viu ou escutou, ela estava no carro e aquilo a emocionou, ela chorou, mandou para todo mundo e tudo mais. Ela me falou uma coisa que ficou ali comigo, que ela falou assim, puxa, quanta sensibilidade a tua de perceber coisas ali que só uma mulher perceberia. E aquilo ficou comigo, porque não é a primeira que veio falar para mim a respeito disso. E eu fiquei com... Aquilo ficou uma pulga atrás, eu falei, mas será que eu tenho essa sensibilidade mesmo? Será que eu não tinha isso? De onde veio esse negócio? Onde foi que eu aprendi? Né? Se realmente ela tem razão no que ela estava falando. E aí eu fui me dando conta mesmo, né? Pensando assim, não, na verdade eu é que tinha que agradecer a ela. Inclusive o vídeo é agradecimento, né, a ela. A ela e a todas as participantes desse clube de leitura. Esse clube de leitura, ele nasceu com um propósito específico. Né? Ele tem um propósito literário, de viagem literária. Então, como é que é? Né? É uma agência de viagem chamada Nomad Roots, e ela tem o Clube Nômade, que são várias frentes desse Clube Nômade. Um delas é o literário, o clube literário que a gente chama ainda de Volta ao Mundo Literário. Porque é realmente isso que a gente está fazendo. Há 8 anos a gente está viajando pelo mundo, conhecendo o país através de literaturas desses países. Então, basicamente assim, a gente meio que país a gente quer conhecer? Aí eu vou atrás, faço uma curadoria dos livros disponíveis, a gente coloca para o pessoal votar, é escolhido e a gente então faz a leitura. A gente tem lá, sei lá, 3, 4 encontros. Nesses encontros a gente conhece mais da história, mais da cultura e a gente sempre traz um convidado especial. O clube é muitíssimo enriquecedor para quem participa. Né? Não só pelas leituras, pelas trocas entre os participantes, pela minha mediação, que enfim, né, se eu estou 8 anos é porque a coisa está funcionando, mas também muito por conta desses convidados que às vezes fazem com que a gente conheça mais do lugar do que jamais seria possível de conhecer estando lá. Exemplo, um dos primeiros que a gente leu foi o Vietnã, um livro do Vietnã. E era um livro, No Zenit o nome, eu não lembro o nome da autora, mas ela, né, ficcionaliza os últimos dias do Ho Chi Minh, né, que seria uma espécie de Stalin lá do Vietnã. E a gente trouxe para falar conosco um vietnamita, que também é um padre. E ele contou a sua história de vida, do como ele fugiu do Vietnã criança num bote a remo. Acabou chegando nos Estados Unidos, virou padre e então foi mandado aqui para o Brasil. E ele contava aquela história de vida assim, era o livro vivo, era o lugar vivo, nunca fui para o Vietnã, mas a sensação é que eu conheço o Vietnã. Por conta da leitura, por conta do clube, por conta da conversa com esse padre. A gente teve dezenas desses convidados. Eu até pretendo trazer aqui para
pro canal do YouTube, dicas de bons livros que a gente leu lá, contar alguns causos que a gente já passou, algumas viagens literárias efetivas que a gente fez, inclusive uma eu vou fazer ano que vem, aliás, semana que vem eu vou falar de uma que a gente vai fazer agora nesse fim de semana lá em BH, Belo Horizonte. Semana que vem eu conto um pouco mais. E a gente foi, por exemplo, a gente conheceu alguém que escapou de um campo de concentração no Holocausto, um judeu, um senhorzinho. A gente conversou com um pracinha que esteve na Segunda Guerra Mundial. A gente conversou com um filho do Luiz Carlos Prestes, que morou na União Soviética. Então, assim, é de uma riqueza que não tem como mensurar mesmo a participação no clube. E para mim é muito enriquecedor. Eu amo literatura, amo ser professor, então... e a coisa da viagem que eu nem tinha tanto, acabou se abrindo também uma dimensão que hoje em dia eu já vejo as viagens como livros, como vidas que eu vivo, na verdade. Com essas viagens. Mas talvez mais do que tudo isso seja o que os participantes me ensinam. E clube de leitura nesse país, o grosso de participação é de mulheres. Nos nossos, que nós temos 2 presenciais aqui em Curitiba, que funcionam a cada 15 dias, e temos um virtual, que daí gente do mundo inteiro participa, mais de 90% são mulheres que participam. Se eu for contar, os homens que participaram desde o começo, talvez não encha os dedos de uma mão, a quantidade deles. Talvez tenha 5, mas me parece que não chega a tanto. O resto é só mulher. E tem mulheres que estão lá desde o começo, 8 anos que eu as conheço, que eu vou acompanhando. Não que eu conheça a vida, não que eu saiba muita coisa, não. A gente tem a vivência do encontro em função da literatura. E foi justamente pelo que eu vi das impressões, dos pontos de vista, da sensibilidade delas com relação aos livros. Eu fui vendo o quanto elas foram evoluindo como leitoras, como elas foram crescendo, né, de consciência mesmo, de cultura em vários sentidos. Foram elas, no final das contas, que foram me ensinando a desenvolver uma sensibilidade que talvez eu não teria sem elas. Eu, como professor, também eu atendo já, obviamente, muitas mulheres, na época do Projeto Os Náufragos, agora no meu Travessia, sempre teve isso, né? Tô casado, tem minha esposa, tem minha mãe, mulheres nunca faltaram. Mas não é exatamente a convivência com as mulheres, é um determinado revelar-se da mulher que a relação delas com os livros, com a literatura, foi me permitido conhecer algo da natureza feminina que eu acho que eu não conseguiria ter de outra maneira. Um acesso. A ponto de fazer com que eu entenda um monte de livro de escritoras mulheres que eu acho que eu não sacaria como eu percebo agora. Então, só para citar algumas que a gente leu aqui. Né? Deixa eu ver se... por exemplo, Clarice Lispector. Eu nunca fui lá tão fã assim. Quando a gente leu, quando eu fui vendo como comunicava-se com algumas, nem todas elas gostavam e se identificavam, as mulheres são muito mais diversas do que parece, mas sempre que algum livro se identificava, e principalmente quando uma autora mulher, né, tocava com alguma delas, eu aprendia algo mais sobre a mulher em geral. Então, a Clarice Lispector, várias coisas eu consegui entender da Clarice Lispector, dos livros dela. Coisas que para mim não faziam sentido, começaram a fazer sentido por conta do fato daquilo ser feminino e não outra coisa. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, por exemplo, que foi uma que a gente recentemente leu e eu sempre adorei, mas já fazia alguns anos que eu não lia, e aí quando eu fui ler, eu fui vendo que eu peguei muito mais do que já tinha pego antes. E foi fruto desse aprendizado com as mulheres. Lígia Fagundes Telles, a Giovanna Madaloso, que é uma autora contemporânea, com quem também tive um bate-papo lá de abertura do ano, esse ano, do nosso clube lá. Alice Munro, que é uma das que eu mais gosto, a contista canadense. Né? A Helena Ferrante, né, que dizem que talvez nem seja mulher, seja um homem, mas, enfim, os personagens da sua tetralogia são, né, 2 mulheres. E ali você tem uma anatomia, né, do que é uma amizade feminina, naquilo que tem de bonito e naquilo que tem de feio. Eu digo assim, lendo lá o Amiga Genial e os livros seguintes, no clube a gente só leu Amiga Genial. Eu li os demais depois por conta, mas eu nunca vi a inveja feminina ser tão bem retratada como naqueles livros. Só que eu não teria pego essa dimensão da inveja feminina se não tivesse aprendendo, né, a perceber certas coisas com um certo olhar feminino, que foram as leitoras que foram me dando.
É como se assim, antes, tem um poema do Machado de Assis que eu gosto, que eu acho que ele chama Menina e Moça. E no finalzinho desse poema, ele diz, o verso é mais ou menos assim, eu até anotei aqui. Ele diz assim: é que esta criatura adorável, divina, nem se pode explicar, nem se pode entender. Procura-se a mulher e encontra-se a menina. Quer-se ver a menina e encontra-se a mulher. O que o Machado está falando? É dessa coisa meio fugidia da mulher. Quando você acha que pegou por inteiro, não. Tem sempre algum elemento enigmático, misterioso para o homem na mulher. Entre as mulheres talvez isso não exista, mas para os homens há. A gente está olhando para alguma coisa e de repente está vendo uma menina, de repente é uma mulher. A gente procura por aquela mulher, de repente a gente vê que tem uma menina ali. Né? O fato, né, de eu não enxergar coisas que a Helena Ferrante então me permitiu enxergar na mulher, não só cresce o meu horizonte a respeito, né, de consciência da condição humana, mas em particular do feminino, da mulher como tal. E ao perceber essas coisas, e ao ver o que eu já escrevi a respeito disso, sobre, sei lá, vocações femininas, sobre, sei lá, maternidade, sei lá, casamento, esposa, etc. Tal, já, tantos livros que eu já li, tantos filmes que eu já comentei, tantas aulas que já foram dadas. E principalmente voltando a esse vídeo de Nossa Senhora, né, do silêncio de Maria durante toda a sua vida. Você pega a Bíblia ali, você praticamente não escuta Maria falando. Tudo ela escuta, mas ela não fala. Tudo ela guarda no seu coração. Há um silêncio muito profundo de Maria. Pouquíssimas vezes ela, né, como por exemplo no casamento das bodas de Caná, onde ela faz o primeiro milagre acontecer, né, da água virar vinho. Existe na condição feminina, e que Maria aqui simboliza, silêncios. Silêncios que são feitos de esperas. A mulher é um ser que espera. E é fácil você visualizar isso, porque muito da espera feminina, ela vem, por exemplo, da sua própria condição corporal. A mulher tem um útero, e esse útero, num determinado momento, começa a sangrar. E começa a sangrar, tipo, todo mês ele se repete. E é um sangramento que, de certo modo, indica que algo não aconteceu no corpo, que é a fecundação. A espera de um mês para o outro. A espera de, né, quem sabe, né, acontecer a fecundação, ser mãe. A espera para o nascimento. Depois, a espera que vem depois, né? Quer dizer, a espera, será que a criança está dormindo no berço? Deixa eu ver se está respirando ainda. A espera de voltar para a escolinha. A espera quando está na casa dos avós. A espera da adolescência, quando vai nas festinhas. Depois, quando começa a dirigir, começa a ter vida. Quando a criança começa a ser, o jovem já se tornou autônomo em relação aos pais. Há uma dimensão de espera que define muito do que é o ser da mulher. Tem um outro poema que eu quero trazer aqui para vocês, que é o nome é terrível, tá? Porque é uma polonesa. Chama-se Wisława Szymborska. Eu acho que é assim que se fala. Sei lá. E eu descobri ela porque no clube de leitura a gente está lendo um livro de uma autora polonesa. E a Olga, tem até aqui, o livro dela é Olga Tokarczuk. E aí eu estou pesquisando um monte de coisa e acabei, né, lendo outras coisas paralelas. E tem uma poesia dela, assim, que é versos livres, que parece que não tem nada demais, mas que tem algo que é muito, muito feminino. E que tem uma poderosa força de silenciar, se você estiver prestando atenção. Vou ler aqui rapidinho. Mulher, qual é o seu nome? Não sei. Quantos anos você tem? Não sei. Por que você cavou esse buraco? Não sei. Há quanto tempo está escondida? Não sei. Por que você mordeu meu dedo? Não sei. Você sabe que não irei machucá-la? Não sei. De que lado você está? Não sei. Estamos em guerra, você tem que escolher. Não sei. Seu vilarejo ainda existe? Não sei. Aqueles são seus filhos? Sim. Olha que coisa maravilhosa esse sim no final depois de tantos não seis. Estamos aqui num contexto de guerra, então é claro, né, a mulher está tentando assim, não se comprometer de maneira alguma com o sujeito, dependendo da resposta ela pode morrer, então ela fica no não sei tentando, né, desviar, né, de tudo que está acontecendo, mas não consegue desviar quando pergunta, são teus filhos? Sim. Percebe que tem um universo em silêncio
entre os não seis e principalmente nesse sim. Nesse sim você consegue enxergar a mulher inteira aqui. Você pode não saber nada, onde ela mora, qual é a idade, onde vive, etc e tal, mas você vê a mãe inteira aqui. Tá. Por eles eu vou morrer. Essa espera, né, no final das contas, né, a dimensão que o útero já traz para a mulher, né, essa condição de esperar um dia, quem sabe, ser fecundado. O corpo está pedindo isso, não que ela precise ser mãe ou não. A mulher não se reduz ao fato de ser mãe, ser esposa ou qualquer outra coisa. Para mim, a mulher vai ser sempre essa espera. Vai estar sempre fecundando algo. Né? E a espera do útero, de certo modo, vai ensinando a mulher a esperar na alma. Né? E o fato da mulher, quando ela se torna mãe, é fácil de você visualizar o que é a transformação de uma menina numa mulher. Porque uma coisa legal de você enxergar assim na mãe, que depois vai ser avó, né, é que o útero, que é o físico, ele também existe na alma da mulher. E ele também é feito de espera. Só que esse útero da alma, né, ele está no próprio coração da mulher. Então, chega a mulher parece que foi feita, ela é feita de espera, foi feita para esperar, mas essa espera ela não é vazia. Essa espera não está, né, não é um negócio que depende de alguma outra. É uma espera que no fundo está gestando o próprio amor. É uma gestação que vem de uma fecundação que não é exatamente do homem. É a alma sendo fecundada pelo próprio espírito. Então, uma das coisas mais geniais do clube foi assim, as mulheres que estão ali, que eu nem conheço as vidas pessoais nem nada, mas eu nunca vi elas tristes chegando naquele clube de leitura. Nunca. Sempre com os livrinhos debaixo do braço. Várias dizem que é o melhor momento da semana, que é a terapia delas. Outras dizem que já podiam estar se formando em 2 faculdades ali dentro. Elas estão ali fecundando a sua alma. A literatura é fruto do espírito. É o espírito fecundando. Né? E não que o homem não seja, mas é uma relação diferente. É uma relação diferente. Por conta delas, dessa alegria, né, eu fui entender, por exemplo, talvez o mais belo conto da Clarice Lispector se chame Felicidade Clandestina. Se você não leu, procure ler, fácil você achar pelo YouTube. E tem um trecho, e aqui eu vou dar não é exatamente um spoiler, porque se você não conhece nada antes, você não vai entender o que está acontecendo. Mas é um trecho no qual a gente consegue visualizar precisamente essa essência feminina da espera. E o quanto essa espera, ela não é exatamente vazia, mas ela pode ser exatamente preenchida, né, gestando algo amoroso. É uma espera amorosa, no final das contas. A história do conto é uma menina que quer muito ler um livro, e a outra de uma amiguinha, e a amiguinha não empresta. E ela espera, e não consegue, por maldade da menina que não empresta. Até que a mãe da menina percebe aquilo e manda ela entregar, né, o livro para ela. Acho que é do Monteiro Lobato, se não me engano. E aí o que essa menina faz com esse livro? Vou ler aqui um trechinho. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com o seu amante. Percebe a quantidade de esperas? Aqui não espera... Espera que ela mesma sabe saborear. Há uma espera angustiada no começo do conto e agora já não é mais. É como se ela estivesse grávida de algo. E, de certo modo, se puder ficar com aquela espera com ela, tá tudo certo. E há uma transformação aqui. Este amor que está acontecendo, né, ela está esperando por uma espécie de consumação, mas ele já é vivo, já é real. Aquela menina já não é mais uma menina. Ela já aprendeu a ser mulher com o seu amante, com o seu amor. Aqui você tem a mulher que disse sim àquela pergunta: são teus filhos? É como se fosse assim: são teus livros? Sim, são meus. Não pelo papel, não pela materialidade, mas
porque aquilo ali preencheu o útero da minha alma, preencheu o meu coração. Isso eu aprendi com as mulheres. Essa sensibilidade com a própria literatura, né? Tinha, obviamente, já tinha algo assim, mas isso foi desenvolvido de uma maneira que eu sei que eu não conseguiria. A literatura em si não conseguiria. Foi acompanhar e testemunhar a sensibilidade de tantas mulheres, tendo impressões as mais diversas com a literatura, mas eu ver nelas essa felicidade clandestina, com o próprio clube de leitura. Né? Vendo, né, que, como Machado de Assis, então chegam mulheres ali, de repente eu descubro meninas brincando com seus livros. Ou às vezes o contrário, chegam meninas que não sabem nada de literatura se transformando em mulheres com os seus amantes. Essa felicidade clandestina feita de espera com os seus livros. Né? Um grande sim, no final das contas, né, que obviamente se transmite para fora, né, no restante da vida delas, como também na minha. E talvez isso explique porque que esse clube de leitura já dura há 8 anos e tem gente que está há 8 anos e gente que saiu, volta, que gosta de voltar. Não é porque o lugar é legal, os livros são excelentes, o meu trabalho seja tão bom, os convidados são excelentes. Não. É porque a gente ali conseguiu construir esse ambiente no qual essa felicidade clandestina acontece. Para mulheres e também para os homens, que foram aprendendo a se tornar um pouco mais sensíveis, digamos assim, justamente aprendendo com elas. E é por isso que daí no Dia Internacional da Mulher eu já começo a ver, não exatamente o dia em si, a comemoração, ou toda a falação que se deve estar falando por aí, seja feminista, seja antifeminista, não me importa nem um pouco. Né? Eu prefiro olhar para a mulher naquilo que os silêncios da mulher fala, o olhar da mulher fala. Aquilo que se transforma em algo enigmático e misterioso para o homem, mas que de alguma maneira se revela quando você consegue descobrir, né, o verdadeiro sim que ela disse, né, aquele amor que ela gesta no útero da alma dela, que é o seu próprio coração. Conheci várias mulheres, então, que dizem esse sim à literatura, né, que sabem transformar os livros em seus amantes. Isso não implica de maneira alguma qualquer tipo de adultério com qualquer outro amor, né, que lhes tragam tanta felicidade. E é graças a elas que eu acho que hoje eu sou um pouco mais feliz também. Então, parabéns para todas e muito obrigado.